Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Hoje, acho que vocês já sabem do que a gente vai falar, né? Hoje, dia 21 de setembro, é o dia da árvore. E ele sempre vem um dia antes de começar a primavera, certo? Então, eu vou colocar um vídeo para vocês verem agora, bem curtinho, falando um pouquinho da importância da árvore. E depois nós vamos juntos preencher essa árvore aqui, que ela tá muito sem nada, né? Então a gente, conforme for colocando elementos na árvore, a gente vai entendendo o porquê que a árvore é tão importante que ela tem um dia só para ela, tá certo? Assiste o vídeo aí e a gente já continua aqui. Dia da Árvore. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro, em função da véspera da primavera. É nessa estação que as árvores ficam repletas de folhas verdes e em muitas delas surgem lindas flores. As árvores são muito importantes. Elas melhoram a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Elas servem de moradia para diversas espécies de pássaros. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversas espécies de animais. Proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e etc. Melhoram a umidade do ar, importante nos dias secos. Evitam a erosão do solo e também deixam as paisagens rurais e urbanas muito mais belas. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Criar uma cultura de preservação ambiental, combatendo a exploração ilegal das árvores presente nas florestas e nas cidades. Desenvolver projetos de plantio de mudas de árvores, visando aumentar a arborização, principalmente nos grandes centros urbanos. Também existe o Dia Mundial da Árvore, que é comemorado no dia 21 de março em vários países do mundo. Também conhecido como o Dia Mundial da Floresta. Antes de terminar, vou deixar aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que podemos saber a idade de uma árvore pela quantidade de anéis presente no interior do seu tronco? 21 de setembro, viva o Dia da Árvore! Bom, turma, agora que vocês já assistiram o vídeo, em vez da Pro ficar falando um monte de coisa, a gente vai entendendo tudo que tá naquele vídeo, a gente vai entendendo conforme a gente for colocando elementos na nossa árvore, pra gente entender o porquê que tantas espécies, né, que fazem parte da natureza, incluindo nós, precisamos tanto da árvore. Afinal, ela tem um dia só para ela, então com certeza porque ela é muito importante, né? Então vamos lá. A gente tem aprendido bastante sobre alguns bichinhos, alguns insetos de jardim. Então a gente falou da formiga, da abelha, da borboleta e da joaninha por enquanto. Falaremos de outros. Mas, além dos bichinhos, existem diversas outras coisas que a gente precisa que exista a árvore para que essas outras coisas existam também. Então, por exemplo, a gente já sabe que a árvore, ela nasce a partir de uma sementinha, assim como qualquer planta. Vai lá, planta a semente, cuida dela e aí ela cresce. Para uma árvore chegar a ficar grandona, ela leva muitos e muitos anos. Mas, desde quando a árvore ainda é uma mudinha, ou seja, ela é bem pequenininha, ela já faz bem para a natureza, certo? Ela já faz bem para os animais, ela já faz bem para o ar que a gente respira. Então, vamos ver aí algumas coisas que a gente pode colocar nessa árvore, como por exemplo, vamos começar, já que hoje é dia 21, dia da árvore, amanhã é dia 22, que é o início da primavera. Então, é através das árvores que nascem o quê? Que nascem as flores. Então, vamos enfeitar um pouco essa árvore aqui com flores? Então, a Pro vai colocar aqui algumas flores.
na nossa árvore. Então, já começamos a deixar essa árvore mais colorida. Então, precisamos das árvores para que existam as flores, certo? E aí, por falar em flores, existe um inseto, um bichinho de jardim que a gente já aprendeu, que ele precisa das flores para poder, dentro aqui, ó, do miolinho, aonde tem o néctar, ela vai lá, colhe o néctar, né? E depois ela leva para dentro da casinha dela. E a casinha dela, deixa eu pegar aqui. E a casinha dela é a colmeia. Estamos falando sim das abelhas. Então, precisamos da árvore para que nasçam as flores, para então elas poderem produzir o mel. Mas a árvore não é só importante por causa disso, afinal elas podem colher o néctar delas de plantas menores, de árvores que ainda são menores, mas que já nascem flores. Mas as colmeias delas, das abelhas, normalmente, a casinha delas, normalmente ela é colocada na árvore. Elas constroem a colmeia na árvore, porque lá é um lugar mais seguro, é mais alto e é mais seguro também, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, a colmeia na árvore. E aí nós temos também, todo mundo aí, pelo menos a maioria, eu sei que gosta de fruta, né? Só que para existir fruta, precisam existir árvores. Então, ó, eu tenho aqui algumas maçãs. Então, vamos colocar a maçã na árvore? Vou colocar aqui, ó. Maçã na árvore. E assim, todos nós temos também fontes, ou seja, meios de se alimentar. Nós temos uma facilidade muito grande, a gente tem mercado, tem feira, tem sacolão, mas se não existir árvore, não vai ter como colher, não vai ter como ter frutas. E ainda existem muitas pessoas aí em vários lugares do mundo que elas vivem do que elas plantam. Então elas plantam legumes, plantam verduras, plantam árvores que nascem frutas e elas se alimentam disso e elas também vivem de vender isso, certo? Então, a importância da árvore também está na alimentação nossa e dos bichinhos também. Os bichinhos também se alimentam das frutas que estão na árvore ou das frutas que caem, certo? Por falar em bichinhos, eu tenho aqui os nossos bichinhos de jardim, tá? E também todos eles precisam da árvore. Sabe por quê? Vamos falar da borboleta? A borboleta, a gente já aprendeu na metamorfose da borboleta, que é a transformação que ela passa até se transformar em uma borboleta. Nós já aprendemos que ela se alimenta, que ela coloca os ovos nas folhas, ela se alimenta das folhas também, antes de virar borboleta. A lagarta vai se alimentando das folhas e aí ela vira uma pupa, que é o casulo. Depois disso nasce a borboleta. E a borboleta, ela se alimenta também, assim como a abelha vai lá, pega o néctar da folha e produz o mel. A borboleta, ela se alimenta desse néctar também. Então, ó, vou colocar aqui a borboleta pousada na flor. Ops. Tá aqui, ó. Porque ela também se alimenta do néctar que tá lá dentro da flor, tá certo? Mas e a formiga? Por que a árvore é importante para a formiga? A formiga, elas também se alimentam de folhas, elas precisam das folhas para levar lá para dentro do formigueiro, que é a casa delas, que a gente já sabe que elas constroem, né, a casinha delas, que é o formigueiro. E a gente ainda vai ver, mas o formigueiro, ele é muito organizado, viu? Lá dentro do formigueiro, as formigas, elas se organizam
muito bem para ficar tudo bem separadinho lá dentro, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso. Então, a formiga, ela precisa, além dela precisar do solo, né, do que está em volta da árvore, que tem mais vida, que tem mais vitamina, ela também ajuda, de certa forma, com que a árvore consiga manter aí puxando a vitamina que ela precisa lá do solo. A gente também já falou um pouquinho sobre isso. Então, eu vou colocar a formiguinha aqui embaixo, ó. Aqui. Certo? Imagina elas andando ali em volta, procurando as folhinhas que estão no chão, para levar lá para o formigueiro delas, tá certo? E a joaninha, assim como a abelha, ela também, ó, ela tem até uma florzinha na mão dela, tá vendo? Ela também precisa das árvores, das folhas, das flores, certo? Mas e aí, que mais, hein? Que mais a gente pode pensar? Olha os passarinhos. Aonde os passarinhos normalmente constroem os seus ninhos? Eles constroem os seus ninhos normalmente na árvore. Vou colocar aqui, ó. Por quê? Porque na árvore fica mais seguro, mais alto, protegido de alguns bichos que andam no chão e podem destruir, protegido da gente que também às vezes vai mexer onde não tem que mexer, né? O ser humano, ele adora ir lá e mexer onde não deve, mexer com os animais, mexer com as plantas sem necessidade disso. Então, normalmente o passarinho, ele constrói o ninho no galho e bem dentro das folhas das árvores mesmo, para ficar bem escondidinho lá, certo? Mais uma coisa que a árvore é importante. E aí, olha aqui, nós temos um bichinho. Quem sabe que bichinho é esse? Um esquilo. E o esquilo, ele faz a sua toca, que é como se fosse a sua casinha, né? Nos troncos das árvores, sabia? Mas ele não prejudica a árvore por causa disso, ele não judia da árvore, tá? Ele faz isso de uma forma em que a árvore continua vivendo, produzindo suas flores, suas frutas, ajudando, permitindo que os outros animais também vivam, certo? Então o esquilo, ó, ele fica assim, ó, escondidinho aqui, ó, dentro da toca dele. E lá dentro ele leva os alimentos, vou deixar ele aqui, ó, deixa até a portinha aberta. Ele leva os alimentos lá pra dentro, lá ele fica protegido, lá ele fica, ele descansa, ele se alimenta, ele faz de tudo lá dentro, tá certo? É a casa dele. E aí, as árvores, aqui tudo isso que é verde que vocês estão vendo são as folhas. Mas eu trouxe algumas folhinhas para deixar a nossa árvore mais enfeitada, para representar as folhas das árvores. Então, vamos colocar aqui. As folhas das árvores, tá? E por falar em folhas das árvores, a gente agora chega no porquê a árvore é tão importante para nós, pra gente, para os seres humanos, certo? Então, nós temos aqui duas pessoas, né? A gente tem duas crianças, mas elas estão aqui representando todos os seres humanos, certo? Essas pessoas, por que a árvore é importante para nós? Vocês sabiam que se não tiver árvore, não tiver as folhas, né? A gente, não são só os bichinhos que não vão ter o que comer, não vão ser só as flores que não vão ter onde nascer, ou os frutos que não vão ter onde nascer. Nós também não conseguimos sobreviver sem as árvores. Por quê? Vou explicar para vocês. Todo mundo tá vendo? Alguém tá vendo o ar? Não dá para ver, né? Mas faz assim, ó. Faz assim aí. Tá sentindo esse ventinho que vem no rosto? Esse ventinho só é feito porque quando a gente balança,
tem o ar aqui no meio. Se não tivesse nada, a gente não ia sentir nada, ia ser só nossa mão balançando. Vamos respirar fundo, ó. Viram que entra um ar gostoso, que a gente consegue se sentir melhor? Agora faz o contrário. Então vamos tampar a respiração um pouquinho? Vou contar até 10 enquanto você tampa a sua respiração. Vamos ver se você consegue. Sem se incomodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser que você tenha conseguido ficar 10 segundos sem respirar. Mas você já pensou ficar horas, dias, ou você não poder mais respirar? Essa sensação ruim, ó, de você não ter ar, é o que acontece com a gente se não tiver mais as árvores. Por quê? As árvores, elas pegam toda a poluição, todo o ar ruim e elas respiram. Sim, elas respiram porque a árvore é vida. A árvore tem vida, certo? Todas as plantas têm vida. Então, elas podem não ter nariz, igual a gente, mas elas respiram, certo? Então, a árvore, ela pega as folhas das árvores, essa parte aqui, ó, as folhas, tá? O verde. As folhas das árvores, elas pegam todo o ar ruim, a poluição, a sujeira que tá no ar, e aí elas respiram isso, transformam no ar bom e soltam, que é o ar que a gente pode respirar. Se não tiver ninguém, imagina com toda a poluição, com esse monte de carro, ônibus, caminhão, queimadas, tudo isso de sujo que tem no nosso ar, porque o nosso ar não é um ar muito limpo. Imagina se não tivesse ninguém para deixar esse ar melhor, não tivesse a árvore para deixar o ar melhor para a gente respirar. Como é que seria? A gente não conseguiria sobreviver. Por isso que é tão importante. Então ela pega aquele ar ruim, transforma num ar bom pra gente poder respirar. E a gente faz o contrário, viu? A gente respira um ar bom, quando a gente solta, tudo que tá ruim, sujo dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, sai com esse ar. Então a gente respira um ar bom, solta um ar ruim, que a gente chama de respirar oxigênio e libera gás carbônico. A planta, ela respira o gás carbônico e solta o oxigênio. Então ela transforma o ar que a gente respira num ar bom, num ar que a gente possa respirar e sobreviver. Não tem árvore, não tem ar bom. Imagina a gente ficar respirando só fumaça de caminhão, de carro, de queimada. Como é que ia ser? De ônibus. Não ia dar, né? Então, nós também precisamos muito da árvore. Além disso, a árvore traz pra gente uma coisa muito gostosa, que é uma sombrinha. Se você nunca tá cansado assim, de repente, brincou muito no sol, aí você vê uma árvore com uma sombrinha aí, senta embaixo e dá aquela refrescada. Olha que coisa boa. Ela faz sombra para nós, ela faz sombra para os animais, protege os animais do calor também. Né? A gente, a gente tem a nossa casa, mas a casa de muitos animais é a natureza. Então, as árvores servem também de abrigo, servem como uma forma de refrescar, porque elas fazem sombra, ela normalmente tem uma temperatura um pouco mais fria, um pouco mais baixa, certo? Então, olha quanta coisa boa. Por isso, tudo aqui, que a árvore tem um dia só para ela, que é hoje, dia 21 de setembro, tá certo? Então, não esqueçam, nós adultos e vocês, crianças, todos nós temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, cuidar das árvores, cuidar da natureza, para que a gente sempre possa ter esse ar para respirar. E, infelizmente, tem muita gente que judia, tem muita gente que derruba a árvore, tem muita gente que queima, coloca fogo. Por quê? Porque eles querem isso aqui, ó, o tronco, eles querem a madeira. E aí é uma forma muito rápida, né? E muito errada de destruir. Então, na verdade, se todo mundo que realmente precisasse, por algum motivo, cortar uma árvore e plantasse outra, a gente sempre ia ter árvore. Tem muita árvore, ainda tem muita árvore, mas muita árvore já foi destruída sem ter colocado
nenhuma árvore no lugar no nosso planeta, tá certo? Então a gente tem a responsabilidade, a missão de cuidar da natureza. E não tem natureza se não tiver árvore, tá certo? Tudo começa nas árvores, tudo nasce das árvores, sejam as pequenas, sejam as grandonas, tá certo? Então, vamos cuidar junto aí da natureza, tá certo? Porque a gente precisa, os bichinhos precisam, as flores precisam, as frutas precisam, todo mundo precisa, tá certo? Então, ó, para terminar, você vai ver aí um vídeo que é uma musiquinha animada, que também vai falar exatamente sobre tudo isso que a gente viu aqui, sobre a importância da árvore. E depois você vai fazer uma atividade. Essa atividade, você vai fazer um desenho de uma árvore, bem bonito, bem caprichado, sem preguiça. E você vai escolher pelo menos 3 no mínimo, ou seja, tem que ter pelo menos 3. Se quiser mais, tudo bem, menos não, tá bom? 3 desses elementos que nós colocamos da árvore aqui. 3 dos elementos que precisam da árvore para viver. Aqui tem maçã. Eu preciso desenhar maçã? Não, você pode desenhar uma outra fruta se você quiser, tá bom? Mas nós vimos os bichinhos, as flores, as frutas, as pessoas, as folhas, né? Que precisam que tenha uma árvore plantada para que a folha nasça, né? E para que torne o assoalho melhor também. Então a gente tem bastante coisa aqui, ó, que a gente vê que precisa da árvore para viver. Então, você vai escolher pelo menos 3 e você vai desenhar, manda para mim depois, que aí eu vou ver como ficou, tá certo? Então, um beijo, assiste aí o vídeo com a musiquinha e faz a atividade, eu espero. Pegue uma sementinha e faça um buraquinho no jardim. Pegue um regador com água e molhe a sementinha assim, chua, chua. Todo dia de manhã, vai lá no jardim para ver uma plantinha bonita e verdinha vai começar a nascer. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Árvore também tem vida e ajuda a gente a viver. Ela dá flores e frutas gostosas, é só colher e comer. Nham, nham. Regue sempre sua árvore, pra ela ser forte cada vez maior. Árvore acaba com a poluição e a gente respira melhor. Todo mundo! Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Rega, rega, pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger. Pra sua plantinha uma árvore ser. Rega, rega, e o nosso planeta proteger.